Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Meu bom dia para você que já se encontra conectado aí pelo YouTube. Meu bom dia para você que está na escola, pelo IPTV. E não posso esquecer você que está nos acompanhando de casa. Meu convite de sempre, você vem aqui participar com a gente pelo chat do YouTube. Bem fácil. Você coloca lá no teu celular do lado, tá vendo pela TV? Digita lá, canal Educação, professor. Primeiro resultado que aparecer, procura aulas ao vivo. Clica, procura lá no resultado, professor. Ensino médio, terceira série do ensino médio. Clica no link. Deixa a barrazinha do chat aberta para você estar participando com a gente na hora que surgir aquela dúvida. Mas hoje a gente não vai apresentar tópicos novos, até porque a gente está em final de semestre. A gente vai fazer revisão, vai recordar pontos importantes dos conteúdos já trabalhados. Quando eu digo conteúdos já trabalhados, um deles é de suma importância para a compreensão e desenvolvimento de outros. Eu estou falando do segmento da geometria analítica, no que tange distância entre pontos, que é base, professor, para a compreensão da equação da reta, tanto da equação geral como da equação reduzida, bem como nós também temos, a partir dessas relações, que deriva dessas relações, um processo para calcular a área de um triângulo. Bem parecida com aquela fórmula do Herão. Vocês ainda lembram da fórmula do Herão? Professor, Herão. O Herão é quando eu tinha um triângulo qualquer, onde conhecia-se apenas as suas três dimensões. Então, o Herão, professor, quem não conhece o Herão, depois do botar e vou analisar aqui, vou pesquisar como que é essa fórmula do Herão para calcular a área triangular. Só que pela geometria analítica, isso se torna um pouco mais simples. A gente se utiliza do determinante, aquele mesmo que vocês visualizaram no segundo ano do ensino médio. E não precisa ser processos sofisticados. Usa o processo tradicional para o cálculo do determinante de uma matriz. Lembra lá, o processo mais utilizado, que é o Sarrus, ou Sarri, depende de quem pronuncie, né? Eu pronuncio Sarrus. Eu já vi um colega que disse que é o processo do Sarri. Eu digo, rapaz, é francês, como é que é essa pronúncia aí? Que é aquele que a gente duplica, né, professor, as duas primeiras colunas e faz aquelas multiplicações nas diagonal. Diagonal principal menos diagonal secundária. E, professor, tem lá o cálculo? Tem sim. Então, vamos recordar, professor, a origem. Como é que nós calculamos a distância entre dois pontos? Vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, conteúdo da nossa revisão, equação da reta, professor, forma reduzida, equação da reta, área da região triangular, professor. Tudo isso vai ser recordado, pelo menos no que o tempo permitir. Meu bom dia, grande Gabriel, que já está conectado com a gente. Meu bom dia para você, que já está conectado cedinho com a gente aqui nesta quarta-feira. Vamos lá então, professor. O que eu preciso saber para calcular a distância entre dois pontos? Professor, eu lembro dessa aula aí. Pronto, se você lembra, vai facilitar mais ainda a gente pontuar alguns detalhes que possivelmente você tenha esquecido ou que você esteja se confundindo em uma relação ou outra. Professor, normalmente eu vou pedir aqui o meu Uber, né, professor? Aí o Uber aparece um mapazinho lá, professor, da trajetória. E para calcular, professor, a distância entre dois pontos, eu tenho que analisar o quê, professor? Coordenadas cartesianas. Como assim, professor? Aqueles pares ordenados mesmo, professor. Valor de x e valor de y. Cada uma dessas coordenadas cartesianas dá a localização de um ponto específico. E caso nós conheçamos duas dessas coordenadas cartesianas, é possível nós calcularmos a partir de uma relação a distância entre essas duas coordenadas, a distância entre esses dois pontos. Observe a situação a seguir. Um táxi parte de um ponto A, está na imagem aí, e move-se 4 quilômetros para o leste, atingindo um ponto B. Dá para visualizar lá, professor. Deixa eu pegar aqui a canetinha e habilitar. Está aqui, professor, move-se e percorre esses 4 quilômetros. Sai do A, vai até o B, professor. Em seguida, move-se 3 quilômetros para o norte, atingindo o ponto C. Professor, eu sei qual foi a distância que ele andou do A para o B, eu sei qual que é a distância que ele andou do B para o C. A pergunta, qual é a distância, professor, do A entre o A e o C, professor? Ele quer que você calcule essa distância. Eu acredito que você já tenha percebido que quando nós analisamos a figura geométrica formada, professor,
por esses 3 pontos, você consegue visualizar, assim como eu, um triângulo retângulo. Existe uma relação matemática, uma relação métrica do triângulo retângulo, que é o famoso Teorema de Pitágoras, que eu tenho certeza que você lembra dele, que diz para mim que em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu poderia estar calculando aquela dimensão AC por um teorema de Pitágoras, professor. Como é que iria funcionar isso? Quem é a hipotenusa nessa imagem que nós estamos visualizando? Professor, a hipotenusa ali é o segmento AC, não é? Então, eu poderia fazer AC, professor, a distância AC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Poderia encontrar aquela distância AC me utilizando de um Pitágoras, ou, se você recorda muito bem, Gabriel, eu também posso estar percebendo se os valores apresentados neste triângulo retângulo, se eles correspondem a valores pitagóricos, que é aqueles que têm por base o 3, 4 e 5. Se eu conheço esses 3, 4, o 3, o 4 e o 5, que eu acho que deu para você perceber que são os próprios que se apresentaram ali, tem o 3, tem o 4, qual que é a consequência pitagórica? Que é aquela interrogaçãozinha lá, que aquele segmento AC vale exatamente 5. Mas, caso nós não percebamos a relação pitagórica, faz-se normalmente o cálculo, a aplicação do Teorema de Pitágoras. Ou seja, AC ao quadrado seria 16, que é o 4 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, que é 9. Resolvendo esta conta, AC ao quadrado, professor, vai ser igual a 25. Como é que nós finalizamos esse tipo de equação, professor? Calcular a raiz agora. O AC é a raiz de 25. O meu AC é igual a 5. Professor, aqui está tranquilo. Por quê? Porque eu estou conseguindo visualizar cada uma dessas distâncias, professor. Então, fica fácil da gente calcular a distância entre esses 2 pontos. Mas, tipo, professor, se eu não soubesse que a distância do A para o B era 4, se eu não soubesse que a distância do B para o C era 3, e eu não tivesse dados suficientes que me permitissem, professor, calcular aquela distância AC, como é que eu poderia estar calculando, conhecendo-se apenas a localização destes pontos? Conhecendo-se apenas as coordenadas cartesianas desses pontos. Quando eu falo de coordenada cartesiana, eu estou falando do velho e tradicional par ordenado. Do velho e tradicional par ordenado. Par ordenado, professor, valor de x, valor de y. X é a minha abscissa, y é a minha ordenada. Então, eu vou ficar me utilizando dessas nomenclaturas. Por quê, professor? Porque eu já percebi que alguns alunos acabam se atrapalhando quem é x, quem é y. E durante as leituras, professor, durante as questões, às vezes aparece lá a nomenclatura dada a abscissa, dada a ordenada, e o aluno fica lá. Ô pai do céu, sempre me confundo. Quem que é abscissa, quem que é ordenada? Abscissa é o x, ordenada é o y. Professor, me dá uma dica para mim não confundir essa relação abscissa e ordenada. Gente, eixo x não é horizontal, eixo y é vertical. Eu tenho uma noção, eu aprendi assim, que eu não esqueço. Professor, o eixo x é como se ele tivesse deitado, não é? O eixo y ele está em pé. Então, o eixo x ele está embaixo. Ele está embaixo. Aí eu boto assim, abscissa de abaixo, abaixo. Aí eu não esqueço. Ah, se eu sei que a abscissa é que está abaixo, professor, que é a que está deitada, é o x. Consequentemente, quem sobra vai ser a minha ordenada, que é o eixo y. Prof, então eu poderia estar encontrando essa distância simplesmente realizando aqui com vocês o nosso velho e tradicional Teorema de Pitágoras, professor. Eu teria a aplicação do Teorema de Pitágoras e nós chegaríamos nessa distância que o AC era 5. Mas como eu estava comentando com vocês, olha a galerinha chegando pelo IPTV. Meu bom dia, Eliseu Martins. Estou com 2 polos conectados. Sejam bem-vindos, tá bom? Chat do IPTV está ao vivo. Fiquem à vontade para estar participando. Meu diretor, o chat do IPTV está onde que eu não estou localizando?
Deixa eu ver. Ah, tô vendo aqui agora. Valeu, meu diretor. Sejam bem-vindos, Eliseu Martins. Chat está ao vivo, aula ao vivo. Qualquer detalhe que vocês não venham a compreender, professor, ou queiram participar, fiquem à vontade. Bacana? Professor, então, Pitágoras resolve para mim o cálculo daquela distância de A para o C? Isso, professor. Agora, você imagina o seguinte. Se eu tenho um plano cartesiano e eu não conheço, professor, as distâncias ali do A para o C e nem do B para o C, como é que nós vamos calcular essa distância aqui, professor? Se eu tenho um plano cartesiano, ou não necessariamente o plano cartesiano, mas se ao invés de nós termos as distâncias, nós temos as localizações desses pontos no plano cartesiano, como que eu faria para achar essa distância aqui, professor? A partir de suas coordenadas. É tipo assim, professor, neste ponto A, professor, ele tem o par ordenado dele, professor. O par ordenado dele é a abscissa XA e, professor, o YA, professor. Professor, no ponto B, professor, aqui, o senhor tem o ponto dele, que é o XB, e o senhor tem, professor, a ordenada dele, que é o YB. Até essa nomenclatura, o pessoal diz que se confunde um pouquinho. Mas o que é que eu tenho ali, professor? Se eu tenho um valor de X e um valor de Y. No ponto C, professor, aqui, o senhor tem a abscissa, que é XC, e a sua ordenada, que é o Y do ponto C. Professor, todos esses valores, XA, XB, XC, YA, YB, YC, você reconhece simplesmente olhando para este gráfico. Só assim, só olhando, professor. Então, peraí, professor. Você lembra na física? Eu costumo logo associar a física. Na física, para você encontrar a distância entre dois pontos, lá, professor, no livro de mecânica, primeiro ano do ensino médio, primeiro ano, na física, você queria calcular o deslocamento entre dois pontos. Você queria calcular o ΔS, vai lembrando aí. Como é que nós calculávamos o ΔS? O que era o ΔS? Professor, o ΔS era espaço final menos o espaço inicial, professor. Então, se eu quero calcular, preste atenção. Se eu quero calcular, professor, a distância, vou mudar até a cor da canetinha aqui, vou botar aqui um roxinho, professor. Eu quero calcular a distância do A para o C. Então, a distância do A para o C, professor, é eu pegar o espaço final aqui, professor, que é o X do ponto C, e subtrair, professor, do X do ponto A, ou seja, espaço final menos espaço inicial. Ou seja, a distância do A para o C, professor, seria apenas eu pegar o valor do XC menos o valor do XA, professor. Ou, professor, eu tenho que a mesma localização XC é a mesma coisa do XB, professor. Eles coincidem. Então, para nós acharmos a distância do A para o C, era só eu pegar o valor do XB menos o valor do XA, professor. Espaço final menos o espaço inicial. Então, essa expressão, professor, corresponde à distância do A para o C. A mesma coisa eu poderia perguntar para você, eu quero a distância do B para o C, professor. Como é que eu acho a distância do B para o C? Professor, espaço final menos o espaço inicial, professor. Então, se o senhor quer calcular do B para o C, o senhor vai pegar, professor, qual que seria a localização? A distância do B para o C, professor, é só o senhor pegar o Y do B e vai até o Y do C, professor. Então, ia ficar YB menos YC, professor. Ou, eu não sei se você está percebendo lá, o YA, professor, o YA ele tem a mesma localização do YC. YB menos YA. Professor, então quer dizer que a diferença entre as minhas abscissas do ponto A e do ponto C determina a distância do A para o C. Espaço final menos espaço inicial. A diferença entre as minhas ordenadas que estão na cor verde, professor,
Entre os pontos B e C, YB menos o YC ou YB menos o YA, essa diferença calcula para mim a distância entre esses dois pontos. Professor, mas diz uma coisa, a ordem que eu faço essa diferença, ela importa? Olha, para o resultado não, sabe por quê? Porque sempre ao subtrair esses dois pontos, o que você vai considerar é sempre o módulo dessa diferença. Por quê, professor? Pode ser que dependendo de quem você subtraia primeiro um do outro, o resultado venha a dar negativo. Eu aprendi isso muito cedo, que a distância entre dois pontos sempre é representado por um valor positivo. Eu não tenho medidas negativas. Então, a gente considera o módulo da diferença entre as minhas abscissas para determinar uma determinada distância, professor, e o módulo entre as minhas ordenadas. Conhecendo-se essas diferenças, eu tenho como chegar na seguinte relação, professor. Se eu entendi que a distância ali do A para o B, professor, pode ser obtida por um teorema de Pitágoras, e as distâncias do A para o C, que eu acabei de anotar para você, é o módulo entre as minhas abscissas. E, professor, o módulo da diferença, mil perdões. E, professor, a distância do B para o C também é o módulo da diferença entre as minhas ordenadas, eu posso substituir no lugar deste AC, professor, o XB menos o XA, e no lugar do BC, o YB menos o YA, e fazer o desenvolvimento do meu teorema de Pitágoras. Professor, como o senhor vai elevar ao quadrado lá, a distância, não precisa do módulo, não é verdade? Não. Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras com essas expressões, XB menos o XA, professor, que isso aqui nada mais é do que a nossa distância do A para o C, YB menos YA, que é a distância do B para o C, professor, e fazer o desenvolvimento, eu tenho, professor, que para nós encontrarmos a distância entre o ponto A e o ponto B, ela pode ser calculada obedecendo-se esta relação. Estava aqui ao quadrado, professor, esse quadrado vira a raiz, não é? A distância de A para B seria a raiz quadrada, professor, de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado, que é essa relação. Professor, então quer dizer que eu não preciso aprender aquele monte de conta, eu não preciso aprender aquele Pitágoras com aquele monte de letra? Não. Se você conseguir aprender esta relação, dentro de uma análise cartesiana, dentro de qualquer situação, problema, onde eu tenha a localização de cada um desses pontos, eu não preciso nem ter o plano cartesiano. Eu só preciso saber qual é o par ordenado que representa cada um desses pontos. Eu pego, professor, a abscissa do primeiro menos a abscissa do segundo ao quadrado, somo com a ordenada do primeiro menos a ordenada do segundo ao quadrado e tiro a raiz. Eu estarei calculando a distância entre dois pontos. E essa relação aí é a base para que a gente compreenda a famosa equação geral da reta e equação reduzida da reta. Professor, lembro eu, durante as aulas, que o senhor fez uma associação desta equação geral da reta, ou melhor, da equação reduzida da reta, com aquela função afim, com aquela função do primeiro grau, professor, vista também no primeiro ano do ensino médio. Então, se eu entendi, professor, direitinho, eu vou treinar um pouquinho com vocês isso. Como é que nós fazemos para achar a distância entre esses dois pontos aqui? Professor, o ponto A, ele está me dando a localização dele no plano cartesiano. O ponto B também foi me dada a sua localização. Eu acho que deu para você perceber que quando nós temos o plano cartesiano, caso você queira, você simplesmente pode montar o teu triângulo retângulo aqui, ó, professor. A distância entre esses dois pontos A e B determina para a gente este triângulo retângulo. Então, se você está lá na tua prova do Enem e ele pede para você achar a distância entre dois pontos, ou você precisa achar a distância entre esses dois pontos. Caso você tenha, professor,
esses dois pontos em um plano cartesiano, você pode lá, professor, dar um destaque no triângulo retângulo que ele forma em cima deste plano cartesiano. Dizer, professor, que a distância entre o A e o B aqui, que é o que o senhor quer, é x. Calcular, professor, a partir do próprio plano cartesiano, essa distância aqui, professor, é 2. E essa distância aqui, professor, vai dar exatamente, sabe quanto? 4, professor. Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz? Se eu já tiver o plano cartesiano, fica fácil. Se eu tiver o plano cartesiano, fica fácil. Por quê, professor? Eu saio contando lá, ó. Nem preciso da fórmula, ó, Gabriel, é isso que eu estou tentando colocar. Eu vou precisar da fórmula quando eu não tenho o desenho do plano cartesiano. E mesmo que eu não tivesse o desenho do plano cartesiano, caso eu quisesse, eu poderia desenhar um plano cartesiano, fazer a localização desses pontos no plano cartesiano e estar realizando um Pitágoras, caso eu não quisesse utilizar esta fórmula para o cálculo da distância. Se você está visualizando aqui, quer ver como vai dar certo? Vai ficar x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Você entendeu o que foi que eu fiz? Vocês que estão acompanhando, Eliseu Martins, qualquer dúvida, pergunta. Professor, Pitágoras é fácil. X ao quadrado é igual a 4 mais 16. X ao quadrado vai ser igual a 20. Como é que eu finalizo esse Pitágoras? X é igual a raiz quadrada de 20. Aí você pode se perguntar, professor, deu alguma coisa errada aí, que a raiz de 20 não é exata, professor. Entendam, normalmente quando nós estamos tentando achar a distância entre dois pontos, na sua grande maioria, os resultados vão ser raízes quadradas, e nem sempre raízes quadradas exatas. Professor, pode dar raiz quadrada exata? Pode, mas também pode dar raízes que não são exatas. Quando isto acontecer, o seu trabalho é apenas de reduzir esta raiz. Ver o que pode ser jogado para fora. Professor, 20, se nós decompôssemos, professor, no produto de dois números, eu poderia dizer que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Por que o senhor fez 4 vezes 5? Porque eu sei que o 4 tem raiz, professor. Se o 4 tem raiz, raiz de 4 é 2. A resposta simplificada seria 2 raiz de 5. Está aqui a resposta, professor. Acabou? Acabou. O meu x seria 2 raiz de 5. Isso, como eu falei para vocês, se nós quiséssemos fazer a localização do triângulo retângulo, que é determinado pelos dois pontos A e B. Professor, e utilizando-se da fórmula? Gente, olha só. Aqui na questão, ele disse para a gente que o ponto A era determinada pela abscissa 0 e pela ordenada 3. O que ele está me dando de informação? Ele está dizendo para mim que isso aqui é o x do ponto A e aqui é o y do ponto A. Não é assim um par ordenado? Professor, ele também me deu o ponto B, que foi de abscissa 2 e ordenada menos 1. O que ele me deu? Esse 2 é o x do ponto B. E esse menos 1 é o y do ponto B. Então, se eu sei a abscissa de cada um desses pontos, se eu sei a ordenada de cada um desses pontos, eu posso estar me utilizando da relação, professor, que calcula qualquer distância entre dois pontos, conhecendo-se as suas coordenadas no plano cartesiano. Que relação foi essa? Aquela que eu acabei de apresentar para vocês e que é muito interessante que vocês aprendam, não é, não, Adriana? Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Um abração pessoal da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Um abração pessoal de Isaías Coelho. Sejam bem-vindos, tá bom? A todos de Isaías Coelho, fiquem à vontade para estar participando. Professor, a aula de hoje, o que é? Acabei de me conectar. Hoje a gente está fazendo uma revisão geral de geometria analítica, tá bom? A gente está recordando com vocês a distância entre dois pontos, as duas principais equações da reta. Equação geral, equação reduzida, em meio a este conteúdo, como que nós fazemos para calcular a área triangular. Eu sei que vocês recordam que para calcular a área de um triângulo, professor, tradicionalmente é base vezes altura dividido por 2. Se o triângulo for equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, professor, se o triângulo for um triângulo quaisquer,
onde eu conheço apenas se as suas três dimensões, eu lembro, o senhor comentou agora há pouco no comecinho da aula, que tem uma famosa fórmula também, que é a fórmula de Herão. Mas caso nós tenhamos um triângulo, professor, este triângulo se apresente em um plano cartesiano, eu posso estar me utilizando da geometria analítica para fazer o cálculo da área desse triângulo. Beleza? Professor, distância entre dois pontos é a raiz quadrada de quem, professor? Você vai pegar, se o senhor sai do ponto A para o ponto B é o destino, né? Então, vai ficar o ponto x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado. Olha como é fácil a fórmula. Começa sempre com x? Começa sempre com x. Aí vem agora mais, professor, o y do ponto B menos o y do ponto A ao quadrado. E todos esses valores você já tem, professor, determinados no próprio plano cartesiano. Por isso que eu digo que trabalhar com distância entre dois pontos não é tão complicado, porque essa relação ela é uma relação fácil até de ser assimilada. Ela vai ser sempre a raiz xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Como é que ficaria se nós substituíssemos? Distância do A para o B ia ficar, professor, quem é o x do ponto B? Professor, o x do ponto B está aqui, ó, é 2. Menos, quem é o x do ponto A? É 0, professor. Então, vai ficar 2 menos 0 ao quadrado, mais. Quem é o y do ponto B? É menos 1, professor. Menos da fórmula. Quem é o y do ponto A? 3, que vai ficar ao quadrado. Então, se eu peguei cada uma dessas minhas coordenadas, meu trabalho agora é resolver na tranquilidade aquela conta. Quanto é que vai dar 2 menos 0? Professor, aqui vai ficar a raiz de quê? 2 menos 0 dá 2 ao quadrado. Para nós somarmos, professor, com o quê? Menos 1 menos 3, que dá menos 4 ao quadrado. Resolvendo essa conta, vocês acham que vai dar quanto? Vai dar quanto? Tem que ter cuidado, Gabriel, é verdade. Temos que ter cuidado com o jogo de sinal. Então, deixa eu fazer aqui a apresentação, professor. Vou aplicar essa fórmula, substituir, professor, os valores estes que eu acabei de dar o destaque com a canetinha em vermelho para vocês. Resolvi essa conta, professor. Deixa eu resolver ela aqui, que ele já foi direto. A distância do A para o B, professor, ficou 2 ao quadrado para somar com menos 4 ao quadrado. Resolvendo, professor, isso aqui vai ficar a raiz de 4 mais 16. Professor, dá mesmo resultadozinho que o senhor fez agora há pouco com o Pitágoras. Dá raiz de 20. Raiz de 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2. Raiz de 5, que seria o valor da distância entre o A e o B. Vocês entenderam? Perguntem, gente. Pode perguntar que a gente repete para vocês aí. Professor, se eu entendi como que eu faço para calcular a distância entre dois pontos, eu posso estar me utilizando desta relação? Tipo, por exemplo, para estar calculando o perímetro do triângulo formado pela união dos segmentos determinados por esses três pontos. Eu tenho ali, professor, 3 pontos no plano cartesiano. Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto C. Eu quero o perímetro, professor, daquele triângulo formado lá. Então, o que é que eu teria que fazer? Professor, se eu ia ter que achar a distância do A para o B, o senhor ia ter que achar a distância do B para o C, o senhor teria que achar a distância do A para o C. Ou seja, eu tinha que achar a distância do A para o B, eu tinha que achar a distância do B para o C, e eu teria que achar a distância do A para o C. Depois que nós achássemos essas três distâncias, era só somar os três resultados que nós chegaríamos no perímetro desta figura, no perímetro deste triângulo. Professor, isso aí serve só para perímetro de triângulo? Não. Eu poderia ter qualquer figura no meu plano cartesiano e para me achar o perímetro era só calcular a distância entre quaisquer pares de pontos deste plano. Professor, então, espera aí, eu vou me utilizar daquela fórmula para achar a distância entre o A e o B, entre o B e o C, entre o A e o C? Eu iria me utilizar daquela fórmula. Ou eu posso estar aplicando
3 teoremas de Pitágoras direto aqui. Como, professor, que eu posso estar aplicando 3 teoremas de Pitágoras? Se você analisar cada um desses segmentos, imagina comigo aqui. Prof, se eu fosse analisar o triângulo ali, professor, desculpa, o segmento AB, eu poderia fechar aqui, ó. Eu conseguiria ter este primeiro triângulo aqui, ó, que eu acabei de dar o destaque. O professor, daria para me aplicar aqui um teorema de Pitágoras para a gente achar, professor, a distância do A para o B, professor. Aqui era o A, aqui era o B. Eu poderia chamar aqui de X. Se eu olhar no plano cartesiano, essa distância no próprio plano vale 2, professor. Essa distância no plano cartesiano vale 1. Ah, professor, poderia fazer só um Pitágoras ali? Poderia. Ah, interessante. Ficaria x ao quadrado, é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Professor, ia dar raiz de 5. A distância lá ia dar raiz de 5. Professor, e as outras distâncias? Você visualizou uma aí, não é verdade? Professor, o senhor poderia fazer esse outro triângulo aqui, ó. Se eu quisesse achar do B para o C, professor, eu poderia fechar esse triângulo aqui, ó. Do B para o C. Eu poderia fechar esse triângulo aqui que eu acabei de desenhar para vocês visualizarem. Aqui é o B, aqui é o C, poderia chamar de Y. Observa direitinho as distâncias. Professor, no plano cartesiano, essa distância aqui vai do 2 até o 5. Professor, essa distância seria 3. Essa distância aqui, professor, ela vai ali do 3 até o menos 1. Essa distância aqui seria 4, professor. Então, poderia também estar aplicando um teorema de Pitágoras nesse triângulo que eu acabei de visualizar. Você está percebendo que se acha pelo Pitágoras, se acha mais rápido do que a fórmula? É, Gabriel? É. Então, se eu consigo fazer pelo Pitágoras, faz pelo Pitágoras. Se você acha mais rápido, faz pelo Pitágoras. Faz pelo Pitágoras. Por quê, professor? Eu não vou ter que ficar escrevendo aquele monte de letrinha. Mas, Gabriel, na realidade, quando eu vou aplicar a fórmula da distância, você já pode fazer, Gabriel, ou aquele cálculo das diferenças entre as abscissas e as ordenadas, você já pode fazer direto. Você não precisa fazer um menos o outro. Já faz a subtração de cabeça e eleva ao quadrado, que eu acho que vai dar o mesmo trabalho. Professor, está faltando agora o senhor achar a distância do A para o C. Tem triângulo retângulo também? Tem. É só você conseguir visualizar comigo. Ó. Eu poderia fechar esse triângulo aqui, professor, ó, para encontrar a distância do A para o C, professor. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C. Ah, professor, se eu chamava aqui de W, por exemplo, a distância do A para o C. Aí aqui no plano cartesiano, essa distância aqui, professor, vai do 1 até o 5. Essa distância seria 4. E essa aqui, professor, também, só olhando para o plano cartesiano, nós conseguiríamos identificar, professor, essa distância aqui. No plano cartesiano, essa distância vale 2, professor, porque ela sai do menos 1 e vai até o 1. Professor, então, aplicaria-se um terceiro teorema de Pitágoras, professor, e encontraria o valor do W. Conhecendo-se o X, que é o valor do A para o B, conhecendo-se o Y, que seria o valor do B para o C, conhecendo-se o W, que seria o valor do A para o C, professor, a gente somaria esse X mais Y mais este Z e nós estaríamos encontrando o perímetro daquele triângulo. Professor, mas se eu não tivesse dados suficientes, se eu tivesse apenas os 3 pontos, eu não tinha o desenho. Tipo, ele só me deu a coordenada do ponto A, a coordenada do ponto B, e a coordenada do ponto C. Como é que eu ia fazer se eu não tivesse o desenho? Porque ali com o desenho ficou super fácil, professor. Eu localizei lá os meus triângulos, concordo com você, Gabriel. Se eu já tiver, professor, fazer o desenho do triângulo é bem mais rápido do que aplicar aquela formulazinha da distância entre 2 pontos. Professor, mas e se eu não tiver o plano cartesiano? Nesse caso, eu só conseguiria fazer se eu soubesse a fórmula da distância entre esses 2 pontos? Não.
Você poderia simplesmente, caso queira, desenhar o teu plano cartesiano, tá bom? Fazer a localização de cada um daqueles pontos no plano cartesiano e aplicar os Pitágoras do mesmo jeito. Mas é questão de hábito, é questão de prática. Se, professor, professor, eu já aprendi a fórmula. Qual que era a fórmula? A distância, professor, entre dois pontos, tipo, entre o A e o B, era a raiz quadrada. Professor, né? Do A para o B é xb menos o xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Professor, essas subtrações que vocês têm aqui, ó, você não precisa repetir a fórmula toda, botar o valor do xb, que está aqui, professor, que é 2, botar o valor do xa, que está aqui, que é 1. Ah, professor, então eu vou botar 2 menos 1 ao quadrado. Não, gente, já faz de cabeça. Já faz de cabeça. 2 menos 1 dá 1. 1 ao quadrado dá 1, professor. Então, aqui eu já faria o contazinha direto, ó. Professor, você não vai pegar, aqui não é o seu xb, aqui não é o seu xa, o x do ponto B e o x do ponto A? Quanto é que dá o xb menos o xa de cabeça? 2 menos 1 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Mas eu já faria assim, Gabriel, para ser mais rápido. Professor, aí agora tem que pegar o YB. Quem é o YB? 3. Quem é o YA? 1. 3 menos 1 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 1 mais 4 vai dar raiz de 5. Não dá para simplificar, acabou. Acabei de encontrar a distância entre os pontos A e B. Então, professor, se eu não me sinto seguro, você escreve mesmo. Você escreve mesmo. Vai ficar 2 menos 1 ao quadrado, 3 menos 1 ao quadrado. Aí você faz devagarzinho, professor. Vai ficar 1 mais 4, que vai dar aquela mesma raiz de 5. Estou aplicando aquela formulazinha. Professor, o senhor acabou de achar a distância entre os pontos A e os pontos B. Vou fazer a mesma coisa, professor, para achar a distância do B para o C. O que é que vai mudar? Se o senhor está fazendo do B para o C, o senhor vai pegar o xc menos o xb, você está fazendo entre C e B. Então, é o x do ponto C menos o x do ponto B. É o y do ponto C menos o y do ponto B. Deu aquela continha lá. 5 menos 2 dá 3, ao quadrado dá 9, menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 deu 5. Acabamos de encontrar a distância do B para o C. Professor, falta agora a distância do A para o C, professor. Se é do A para o C, vai ser o x do C menos o x do A ao quadrado, mais y do C menos o y do A ao quadrado, que já estão os valores substituídos. Prof, vai dar 16 mais 4, vai dar 20. Só dá para decompor, professor, 20 é 4 vezes 5, nós já até fizemos o cálculo dessa raiz hoje aqui com vocês, que dá 2 raiz de 5. Está aqui, professor, o valor das 3 dimensões, distância do A para o B, distância do B para o C e distância do A para o C. Você tem as 3 dimensões? Qual que é o perímetro? O que é perímetro? Professor, perímetro é sempre a soma de todos os lados. Se o senhor pegar isso mais isso, dá raiz de 5 mais 2 raiz de 5, dá 3 raiz de 5. Somado com 5, está aqui, professor, o perímetro deste triângulo vai ser representado por este binômio aí, por este polinômio. 3 raiz de 5 mais 5. Vocês entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Professor, se ao invés de eu te perguntar o perímetro, eu te perguntar se eu quero a área daquele triângulo, dá para fazer a área daquele triângulo também? Dá sim, fica aí, fica esperto, tá bom? E se não entender, vai perguntando. Já já eu vou mostrar como é que eu poderia estar calculando a área daquele triângulo. Se eu conheço as 3 dimensões, eu poderia estar me aplicando aquela fórmula do Herão. Mas, professor, como os valores não deram exatos, a conta ia dar grande, professor, ia dar um certo trabalho para nós encontrarmos essa área por Herão. Então, vamos continuar com a análise da geometria analítica agora, só que encontrando o que nós chamamos de ponto médio de um segmento. A coordenada
que representa para mim o ponto médio. Quando eu digo coordenada, normalmente, para ver, é valor de x e valor de y. Valor de x, valor de y. Já é para você visualizar isso. Então, professor, eu estou visualizando aí no plano cartesiano um segmento que está na cor azul. E eu tenho, professor, para cada um daqueles pontos, eu tenho o ponto A, tenho o XA, eu tenho o ponto B, tenho o XB. Eu tenho o ponto A, tenho o YA, eu tenho o ponto B, eu tenho o YB. Ou seja, eu tenho a abscissa e ordenada, tanto do ponto A quanto do ponto B. E eu quero saber, professor, como é que eu faço para localizar as coordenadas do ponto que fica bem no meio de um determinado segmento, professor. Eu quero saber quanto que é o x do ponto M, quanto que é o y do ponto M. Eu quero a abscissa daquele ponto M, eu quero a ordenada daquele ponto M. Professor, vai precisar eu fazer contas gigantescas? Não, gente. Basicamente, as coordenadas de um ponto médio, ou melhor, a coordenada de um ponto médio, se dá pela média aritmética, professor, dos pontos A e B. Quando eu digo média aritmética dos pontos A e B, as médias aritméticas dos valores das abscissas dos dois pontos, eu vou encontrar o XM. E a média aritmética das ordenadas desses dois pontos, eu vou encontrar o valor do YM. Como assim, professor? Se eu quero achar esse XM aqui, professor, é só pegar o X do ponto A, somar com o X do ponto B, que é justamente o M está entre esses dois pontos, e dividir por 2. Se eu quero achar, professor, o YM, professor, é só o senhor pegar o Y do ponto A, somar com o Y do ponto B dividido por 2. Então, para achar a coordenada de um ponto médio, é só tirar a média aritmética dos pontos. Pega o x de um ponto, soma com o x do outro e divide por 2. Pega o y de um ponto, soma com o y do outro e divide por 2. Facinho? Deu certo? Vocês entenderam? Professor, até aí tudo bem. Então, para nós acharmos este ponto médio, professor, eu já entendi que ele vai ser obtido pela média aritmética dos pontos em questão que estão sendo analisados. Isso. Soma os valores de x, divide por 2, você vai encontrar a abscissa do ponto médio, e soma os valores das ordenadas, dividido por 2, você vai encontrar a ordenada do teu ponto médio. Entenderam como é que localiza ponto médio em um segmento? Às vezes se faz necessário, dependendo da situação, o problema, eu saber qual que é o ponto médio de uma determinada distância. Ele faz duas observações para a gente. Ele diz para mim se o ponto A e B pertencerem ao eixo X, professor, tanto o ponto A quanto o ponto B já estiver em cima do eixo X, professor, a gente tem tanto que o YA e o YB vale 0. Ó, se A e B pertencem ao eixo X, eu tenho que o YA e o YB é igual a 0, professor. Significa dizer, na realidade, só traduzindo para você, a gente já até trabalhou com essa questão da análise do plano, quando eu tenho um ponto, professor, que já está no eixo X, o Y dele é 0. Se eu tenho, professor, um ponto que está no Y, está no eixo Y, quem passa a ser 0 é o X, quem passa a ser 0 é a abscissa. Mas isso é questão de base, de localização de plano cartesiano. Isso aqui eu nem preciso memorizar. Dá para a gente perceber isso visualmente em uma situação problema. Tipo, eu quero que você calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB, que tem, professor, o ponto A, abscissa 10 e ordenada menos 4, e tem o ponto B, abscissa 4 e ordenada menos 6. Eu vou precisar fazer o desenho deste plano cartesiano? Não, professor. O senhor tem aqui, professor, que esse 10 é o X do ponto A, esse menos 4 é o Y do ponto A, professor. O senhor tem que esse 4 é o X do ponto B e o menos 6 é o Y do ponto B. O senhor quer, professor? O senhor tem um segmento aí. Não sei, professor. O senhor tem um segmento A, você tem um segmento B. O senhor quer, professor, as coordenadas desse ponto. O senhor quer o X do ponto M, o senhor quer o Y do ponto M, professor.
Ah, professor, a reta AB vai estar nessa posição? Não sei. Eu tracei uma reta inclinada só para você recordar o que seria o ponto médio. Como é que eu faço para achar este cara, professor? Professor, é só o senhor pegar o x do ponto A, o x do ponto B. O x do ponto A é 10. O x do ponto B, professor, é 4. 10 mais 4, professor, dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Vocês estão percebendo que eu estou sendo mais prático, eu estou sendo direto nos meus cálculos, até porque nossa aula é de revisão. Professor, agora o senhor quer achar o YM, professor. Você vai pegar o YA, que é menos 4, somar com o YB, que é menos 6. Menos 4, menos 6, dá menos 10. Dividido por 2 vai dar menos 5. Recordei também como que nós fazemos para achar a coordenada que representa o ponto médio de um segmento. Você percebeu que eu não fui escrevendo lá XA mais XB, ou seja, eu já fiz esse cálculo de cabeça. E a orientação é que você também já faça esses cálculos de cabeça, professor. Então, caso eu quisesse fazer o desenho, tá bom? Eu conseguiria fazer a localização deste ponto de forma visual. Peguei o ponto A, professor, coloquei lá no plano cartesiano, está aqui, professor. O ponto A tem a abscissa 10 e ordenada menos 4. Peguei aqui o ponto B, coloquei aqui também no plano cartesiano, tem a abscissa 4 e ordenada menos 6. Se você pegar uma régua, o teu desenho estiver bonitinho, tu vai conseguir visualizar, professor, que o x do ponto M é 7 e o y do ponto M é menos 5. Visualmente, eu conseguiria fazer a localização deste ponto. Ou, como foi a orientação agora há pouco, média aritmética dos valores de x do ponto A e do ponto B, eu determino o xm, o x do ponto médio lá, professor. E, fazendo a média aritmética das tuas ordenadas, a gente tem que o ponto M tem a abscissa 7 ordenada menos 5. Lembrou também como é que tira ponto médio? Professor, lembrei como é que tira ponto médio. Olha a situação resolvida que a gente trouxe para vocês ali, professor. Ele quer que você calcule ali, professor, a distância do A para o M. Ele quer que você calcule a distância do A para o M. Para a gente calcular a distância entre dois pontos, pelo que nós já vimos agora há pouco, eu tenho que saber a localização desses dois pontos. No caso, eu tenho que saber a localização do ponto A, professor, que ele já me deu. O ponto A, professor, tem abscissa 2 e ordenada 3. E eu tenho que saber, professor, as coordenadas que representam o ponto M. Professor, mas ele não me deu. Eu posso até supor ali, professor, porque tem um plano cartesiano, eu posso até supor qual seria o valor do x do ponto M, qual seria o valor do y do ponto M, professor. Mas, se eu não tiver essa certeza, ele já disse para mim que aquele M, ele é ponto médio, professor, do segmento AB. Se o M é ponto médio do segmento BC, desculpa, M é ponto médio do segmento BC. Então, as suas coordenadas, ou melhor, a sua coordenada, que é o valor da sua abscissa, que é o xm e o ym, pode ser obtido pela média aritmética das coordenadas e abscissas dos pontos B e C. Quem é o x do ponto B, professor? É 4. Quem é o x do ponto C? É 0. Ah, professor, então está entre o B e o C? Eu tiro a média aritmética. 4 mais 0 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Achei, professor, o valor do x do ponto médio. Vou pegar agora os y. O y do ponto B é menos 2. O y do ponto B é menos 6. Menos 2 menos 6 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4, que está aqui os dois cálculos, caso você quisesse fazer. Então, primeiro nós tivemos que localizar a coordenada que representa o meu ponto M, professor, para quê? Agora, para achar a distância entre esse ponto A, que tem a abscissa 2 e ordenada 3, e o meu ponto M, que tem a abscissa 2 e ordenada menos 4.
Professor, posso usar aquela fórmula lá, professor, da distância entre dois pontos? Seria a raiz quadrada de xa menos xm, ou xm menos xa, ao quadrado, mais, professor, o ym menos o ya ao quadrado. E é isso que a gente vai fazer, professor. Se nós calcularmos a distância do A para o M, eu vou pegar o x do ponto M menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto M menos o y do ponto A ao quadrado, professor. Resolvendo a conta, vai dar esse aí, deu exato, professor. Dá raiz de 49, raiz de 49 dá exatamente 7. Acabei de achar a distância entre o ponto A e o ponto M. Alguma dúvida sobre como nós devemos calcular a distância entre dois pontos? Professor, eu acredito que não. Já entendi como é que eu faço para achar o meu ponto médio, já entendi que a distância entre esses dois pontos, ou entre quaisquer dois pontos, pode ser obtido simplesmente utilizando-se desta relação, professor. Então, se eu já sei calcular a distância entre dois pontos, que você viu que é padrão, eu só preciso saber o par ordenado que representa um ponto, o par ordenado que representa o outro. Por que eu preciso saber calcular a distância entre esses dois pontos? Para fazer a análise da equação da reta. Eu tenho dois tipos de equações que serão bastante cobradas de vocês lá no Enem. Eu posso pedir de vocês lá numa questão do Enem que vocês encontrem a equação geral de uma reta ou que vocês encontrem para mim a equação reduzida de uma reta, professor. Como é que vai funcionar isso? Observa aí na leitura. Dados dois pontos distintos, dado um ponto A, que tem sua ordenada, sua abscissa, dado um ponto B, tem sua abscissa, sua ordenada, que pertencem, esses dois pontos, eles estão em cima de uma reta, professor. Vamos determinar a relação entre essas coordenadas e um ponto qualquer, também pertencente a esta reta. Como é que vai funcionar isso, professor? Essa daí, Gabriel, essa daí, qual que é essa relação aí? Não é a geral da reta, não. Essa aí não é a geral, não. Essa é aquela que você conhece o coeficiente, né, não? Essa aí é aquela que você conhece o coeficiente. Mas vamos ver aqui, professor. Essa é mais para frente, Gabriel. Professor, olha só. Se nós queremos, professor, achar a expressão, a sentença matemática, professor, que representa a equação daquela reta, ou seja, a equação que contém, professor, todos os pontos pertencentes a essas retas, nós podemos estar nos utilizando, professor, de determinante de matrizes. Como assim determinante de matriz? Espera aí, professor. Na nossa situação, eu quero que vocês entendam que eu vou ter o ponto A, eu vou ter o ponto B, e eu vou ter, deixa eu só habilitar a canetinha, e eu vou ter este ponto genérico qualquer, este ponto P, que eu não sei quem é a abscissa e quem é a ordenada. Eu vou representar por x e por y, tá bom? Seria x do ponto P, y do ponto P, que eu vou representar só por x e por y. Numa reta, professor, numa reta qualquer, no plano cartesiano, as coordenadas desses pontos podem ser representadas por uma matriz, que vai dar da seguinte forma, professor. Eu tenho aqui, professor, x e y, que seria a coordenada referente ao ponto P. Eu tenho xa e, professor, ya, que seria as coordenadas referente ao ponto A. E eu tenho xb, yb, que seria as coordenadas referentes ao ponto B. Professor, diga uma coisa, como é que eu vou saber a ordem que eu vou colocar? Gente, a ordem aí fica a seu critério. Não precisa ser especificamente do jeito que eu acabei de colocar aqui, não, tá bom? Mas, de preferência, coloco o ponto P, coloco um ponto A, coloco um ponto B, ou ponto B e ponto A, tanto faz. Eu posso dizer, professor, que os coeficientes da equação, caso eu memorize, se eu não memorizar, também não tem problema. Também não tem problema, tá bom? Olha mais gente chegando aqui, o Elisandro. Bom dia, Elisandro. Abraço para onde? Riachão dos Paulos, não é isso? Município de Baixa Grande do Ribeiro. Opa, seja bem-vindo, Elisandro. Um abração, pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro. E aí? Regrinha de Sarros. Isso, Gabriel. O que eu estou colocando aqui? É que se eu for bom de memória, gente,
Viu, Elisandro? Se eu for bom de memória, eu tenho como achar o valor do A, o valor do B e o valor do C, simplesmente analisando, professor, cada uma dessas coordenadas. Tipo, o valor do A, professor, é você pegar YA menos YB. O valorzinho do Bzinho, professor, é XB menos o XA. O valor, professor, do C, professor, é o produto XA-YB, XB-YA. Para quê, professor? Para que a gente chegue nessa relação pronta aqui, ó. Nesta relação pronta, professor, o que o senhor está dizendo para mim é que esse A, essa aqui, é o que nós chamamos de equação geral da reta. Esta expressão representa para mim a equação geral da reta. Como é que eu posso estar obtendo? Como eu falei para você, se eu for bom de memória, professor, eu posso estar obtendo simplesmente a partir dos meus pontos, professor, a partir das coordenadas dos meus pontos. Se eu pegar, professor, YA menos YB, eu vou estar achando o valor do A. Se eu pegar, professor, XB menos o XA, eu vou estar achando o valor do B. Se eu pegar, professor, por exemplo, XA vezes YB, subtraído de XB vezes YA, eu vou estar achando o valor do meu C. Agora, se eu perguntar para você, será que é possível que eu venha a me esquecer disso? Com certeza, professor. Com certeza, para me lembrar desse monte de letra, quem que eu vou subtrair de quem, dá um pouco de trabalho. Então, tem um processo algébrico que faz com que eu ache o valor do A, do B e do C? Tem sim. Vamos aprender como é que a gente faz? Se eu lembrar, perfeito. Se eu não lembrar, não quer dizer que eu venha a esquecer. Professor, eu tenho aqui, ó, obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, professor. Eu quero que você ache a equação de reta que passa pelos pontos A e B, professor. Olha só, eu acabei colocando aí, professor, o desenho, tá bom? Da localização desses dois pontos em um plano cartesiano só para facilitar a minha explicação. Professor, como é que eu vou fazer para achar essa equação da reta? Já lembrando que quem estava em todas as nossas aulas sabe que uma reta no plano cartesiano é a representação de uma função do primeiro grau. Então, eu poderia estar encontrando aquela equação geral a partir da composição de uma função do primeiro grau. Encontraria a mesma relação? Encontraríamos a mesma relação. Professor, se eu tenho, professor, este plano cartesiano, professor, se eu já conheço, professor, a localização desses dois pontos, eu posso fazer a representação, preste atenção, eu posso fazer a representação destes pontos por uma matriz. Sério, professor? Sério. E a condição de alinhamento de 3 pontos diz que 3 pontos que estão alinhados, que pertencem a uma mesma reta, professor, para que estes pontos estejam alinhados, o determinante desta matriz obrigatoriamente tem que ser igual a 0. Então, o que foi que a gente fez? Eu tenho aqui, professor, o meu ponto P, que ele vai ter o valor do x dele, e vai ter o valor do y dele, que ele não forneceu para a gente. Professor, anotei aqui o valor do ponto P. Aqui, professor, eu tenho os valores do ponto A. Aqui eu tenho os valores do ponto B. Montei a minha matriz. E agora, professor, faz uma gentileza para mim. Acha para mim o determinante dessa matriz. Você mesmo, que já está aí na ponta. Acha para mim o determinante dessa matriz, que a gente vai dar aquela pausazinha super rápida e a gente volta já já para entender como que nós vamos achar aqueles coeficientes a partir dessa matriz aí. 2 minutinhos, a gente volta já já.